Hoje nós vamos falar um pouco sobre quanto realmente custa importar da China, tá? Principalmente para o Brasil, apesar de eu já ter feito importações para outros países, né? A gente já realizou entregas em mais de 100 países, mas vamos falar especificamente do Brasil, sobre quanto que custa realmente importar da China para o Brasil. Até anotei alguns tópicos aqui, eu separei em tópicos, tá? Para ficar mais fácil essa conversa, um pouquinho mais profunda e uma conversa um pouco mais séria. Eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo hoje aqui na internet, né? Você vê ali os vídeos de 6 minutos, 8 minutos, 15 minutos, só que é um conteúdo muito raso, não tem uma profundidade, não tem um contexto, e às vezes a pessoa que está trazendo essa informação, ela não tem uma experiência real em China. Então, por exemplo, já tem um tempo que todo ano eu tô indo para a China, enfim, já participei de inspeções de fábricas, a gente tem warehouses também, para fazer o picking packing, né? Então a gente pega ali, organiza esses produtos, enfim. Vamos lá. E eu tô nesse mercado tem 8 anos lidando diretamente com negociações da China, tá? Comecei ali em 2018. Então 18, 19 e nós estamos em 2026. E isso que eu vou te falar, ele não é só para 2026, tá? Isso vai servir até para o futuro também. Então, vamos lá, né? O primeiro ponto é que existe uma mentira muito grande que, importa da China é muito simples, muito barato, muito fácil. Compre esse produto por $1, $3 e venda por R$ 100. Meu Deus, você vai ficar rico. E as pessoas elas esquecem, tá? Ou simplesmente não pensam que existem outras coisas, outros custos envolvidos, tá? Vou até tirar essa luz aqui. Não, ficou ruim sem essa luz. Deixa eu ligar ela aqui. Vamos lá. Existem outros custos envolvidos, tá? Que as pessoas elas simplesmente esquecem. Então, eu até separei aqui, ó, por tópico para ficar mais fácil, que o produto ele é só o começo, tá? Normalmente o produto ele é o custo mais barato da sua operação de importação. E é um pouco engraçado, né, falar sobre isso, porque a gente pensa que o produto é mais caro. Mas na realidade não. Para a China, o produto é o mais barato, é o mais fácil de fazer. E todo o contexto, então imagina aqui comigo, você teve uma fábrica que produziu um produto. Você, na importação séria, né, você vai precisar de um time. Então eu vou pegar um time lá, alguém que está em Jinhua, vou pegar alguém que está em Guangzhou, em Shenzhen ou Beijing até, vou mandar essa pessoa deslocar até o local da fábrica. Na fábrica existe a inspeção. Então a fábrica produziu o produto. Eu tenho que mandar alguém lá verificar. Essa pessoa vai verificar. Da fábrica vai embarcar para o nosso armazém. Pô, liberou, gostou da amostra e tal. Às vezes o cliente vai querer uma amostra, você vai querer uma amostra. Então a gente vai enviar essa amostra para chegar. É um pouquinho mais caro no início ali, esse envio único de pacote, mas chega muito rápido, tá? Chegou, ele aprovou. Beleza, eu vou mandar para o meu armazém. Vamos mandar para o armazém, não necessariamente meu, tá? Tô falando armazém de qualquer tipo de importação que você vai fazer. Dentro do armazém, ele vai ter ali a separação, às vezes vai fazer uma verificação de qualidade do que chegou, vai fazer a separação e vai embarcar isso em um container, tá bom? Então, embarquei isso num container. Então, olha só, eu tive o custo para alguém inspecionar, mandamos a amostra. Aí da fábrica, vamos mandar para o armazém. No armazém tem que alguém que receber isso lá, desembarcar do container, que normalmente já vai chegar num caminhão container, um caminhão com bastante coisa, nós vamos desembarcar. Pô, entendeu? É uma importação que é de carga completa ou ela é um container compartilhado? Qual que é o tipo de container? Nós vamos pegar isso e vamos colocar nesse container ou colocar no caminhão de transporte para embarcar isso em um container e enviar isso selado para chegar ali no seu endereço no Brasil, né? O que acontece? As empresas elas falam que é simples, olha só, esse produto é R$ 1.000. Mas na verdade, cara, ninguém calcula, né? Então, muitas empresas de importação, elas estão te vendendo que, olha, esse produto é tanto. Nossa, eu encontrei a fonte aqui do Brás, a fonte onde todo mundo compra. Olha só. Mas ó, olha só, até separei aqui, ó, uma listagem simples que a gente tem. Frete internacional, seguro, embalagem, inspeção, armazenagem, taxa bancária, que as pessoas esquecem. Inclusive, se você tiver com dúvida, pô, como é que eu vou pagar meu fornecedor na China ou algo assim, para quem não tem Alipay ou WeChat, então, só para vocês entenderem, tá? A China, ela não é um local onde tem um monte de bancos para você poder utilizar de maneira rápida que tem em todo lugar. Igual o Pix eu uso em qualquer banco, seja ele Inter, Banco do Brasil, Nubank, enfim, qualquer banco, beleza?
Mas lá fora, a gente, na China especificamente, a gente tem o WeChat Pay, né? E a gente tem o Alipay. Cara, tudo você vai conseguir resolver com isso. E quem é nativo em algumas regiões mais avançadas, da Beijing, por exemplo, onde você tem ali uma, uma gama de pessoas, talvez com um nível mais elevado, financeiramente falando, você já tem pagamento por íris, você tem pagamento via leitura das digitais da sua mão. Então é algo realmente muito avançado e é mais fácil de ter um controle. Então você evita lavagem de dinheiro, evita vários problemas relacionados a finanças. E uma curiosidade para quem não sabe sobre a China, o que fez a China se tornar o que é hoje foi o desastre que eles tiveram com a guerra do ópio. Então, com o ópio, se você não entende um pouco ali de China, não sabe por que eles são tão, tem uma aversão a drogas, o ópio destruiu a China. Você não tinha mais trabalhador, você tinha famílias destruídas, você tinha pessoas simplesmente se drogando com dívidas e não era produtivo. Até que teve a guerra do ópio, foram 2 vezes inclusive, né? A Inglaterra ficou maluca porque ela que estava fornecendo ópio ali para a China. Então, não vou falar sobre isso especificamente agora, mas se você quer trabalhar com China, entenda sobre isso que vai facilitar muito a sua compreensão, tá? Na linha do tempo ali de negócios e durante uma conversa com a China. A China valoriza muito cultura, valoriza muito você ter contexto, você ter o que falar e quando você mostra que entende algo da cultura deles, eles vão ficar muito felizes, tá? Os chineses, eles são pessoas que dão muito valor a esse tipo de coisa. Então, esses cursos que eu trouxe aqui para você, voltando lá para o nosso tópico 2, né, que é a questão dos custos que quase ninguém calcula, as pessoas às vezes estão fazendo uma cotação e elas não conseguem ter a certeza de que aquela empresa que elas vão importar fez esse cálculo. Essa empresa que está te dando custo, será que ela está te dando o custo total ou ela está te dando o custo de um pedaço? Será que vai chegar aqui e vai ter um imposto e você não vai saber? Então, quando eu trabalho para pegar uma importação, por exemplo, eu não vou jogar nenhuma dessa dor de cabeça em cima do cliente, porque você não vai conseguir fazer daí todos esses cálculos, você não vai conseguir um despachante aduaneiro, você não vai conseguir, às vezes, desenrolar um container, e alguém para receber, enfim, é muita coisa. Então, quando nós passamos um orçamento, ó, João, é o seguinte, eu quero importar, sei lá, vamos pegar aqui uma coisa de bolo. Quero importar esse produto aqui. Deixa eu até ver onde é que é feito isso aqui. Cadê? Ementa. Fabricado e distribuído por... Ó, esse aqui foi feito aqui no Brasil. Tá perdendo dinheiro, provavelmente. Mas vamos lá. Eu quero importar essa forma de bolo. Eu não vou passar para você um orçamento errado, tá? E eu não vou fazer um orçamento se você tá, só querendo ver, entendeu? Eu vou realmente fazer perguntas chatas, eu vou ir a fundo do que você precisa para poder encontrar realmente o que você quer. Eu vou te falar, ó, você tem esse. O custo é isso, para você entender que aquele custo é do produto entregue no seu armazém no Brasil, ou na sua loja, ou na sua casa, né? No caso das importações. Então, esse tópico é muito importante. Não acha que importar da China é só você ir lá e ver um produto quanto custa no 188, no Alibaba ou em alguma plataforma chinesa. É bem mais profundo. Existem outros custos importantes de serem levados em consideração. O tópico 3 que eu separei aqui, perdão, é a questão do frete, tá? Aqui é bem engraçado o ponto que eu separei aqui, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Se você hoje tem uma carga ali de 50 mil reais, 50 mil dólares, né? Vamos falar em dólar que é mais fácil. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Às vezes você vai ter um custo de frete de 2, de 4. Se você tem um de 5, provavelmente talvez pode ser um frete, né? De 2 mil dólares. Então, obviamente, tem vários tipos de importação. Você consegue trazer via aérea, né? Que é muito mais rápido, mas é muito mais caro. E você consegue trazer via marítimo, que aí vai por navio. Dá para desenrolar dependendo até em 60 dias, 90 dias ali. Então, onde é que eu tô querendo chegar? O frete, ele muda tudo, tá? E normalmente, 2/3 do custo vai estar relacionado à logística, tá? E por que que eu tô batendo tanto nesse ponto de logística? As pessoas não entendem que a logística, ela engloba desde a primeira pessoa que foi verificar, então você tem a logística já para pegar aqui os insumos para chegar lá,
Então, quando você fala que está tendo uma guerra e vai alterar o custo de petróleo, o custo de ah, algum material para transporte, você tem as matérias-primas que também precisam de ser transportadas. Você tem os produtos que são gerados com as matérias-primas, precisam ser transportados, os locais de verificação, de inspeção, enfim, você vai ter muita logística envolvida. Então vamos lá para o tópico 4, né? Já que você já entendeu que logística é um ponto importante. Os impostos, galera, eu até coloquei aqui que é bem triste isso, tá? Mas você vai ter, sim. Você vai ter até. Lembrei de uma situação aqui, depois eu compartilho com você em outro vídeo. Mas você tem o ICMS, você tem os impostos de importação mesmo, que você vai ter ali, enfim, não vou nem listar todos eles aqui, mas você vai ter esses custos e você vai ter também a taxa operacional, que as pessoas não pensam que isso vai existir. Então, pô, para você ter um despachante aduaneiro, quem que vai fornecer essa documentação? Quem vai prestar suporte para você caso eles solicitem algum documento para desembarcar o container? Entende? Então tem muitos casos que a gente pega aqui que, pô, a pessoa ela já foi fazer importação, comprou do Alibaba, o chinês falou que mandava, ele vai, tá bom, vai dar tanto. Cara, aí tá, o cara que foi lá foi importar 20 mil dólares. E aí tá pedindo mais 10 mil dólares lá para desembarcar, para poder descer o container. Senão não vão descer, tá faltando documentação, tá às vezes com risco, isso já aconteceu também, tá com risco, como é que fala? Um risco biológico, você tá com um produto que não tem licença, então, pô, você quer trazer brinquedo, não sabe nem para onde que vai um selo do Inmetro, você quer trazer medicamento, ou você quer trazer produtos de saúde, não sabe nem para onde que tá a licença da Anvisa, quais são os critérios que você tem que ter. Então, é algo que foi vendido como, olha só, é muito legal, muito fácil, compra aqui desse site chinês, você vai receber, ou uma empresa, um brasileiro ou um estrangeiro falando, olha, importa aqui comigo, eu sou o cara que vai te vender o melhor preço. E, na verdade, quando você vai importar ali, vou importar ali vamos pensar algum produto que sai bastante aqui e ninguém pensa, né? Vamos importar ali minhas panelas, vou importar minhas meias. São produtos simples, né? Fáceis, que você não tem tanta regulamentação. Então, mochila também, calçados. Gente, isso é maravilhoso, porque você não tem aquela bando de documentação chata para preencher. Então, olha só, minha mochila custa 10 RMB, 10 dólares, comprada em mim. 10 dólares essa mochila aqui. E você vê que são mochilas que às vezes são vendidas por 300 reais no Brasil. Aí você pensa, poxa, tá muito barato, isso aqui seria 300... Uma mala, tá? Da penúltima vez que eu fui, a gente foi lá no mercado de Yu e eu não tinha levado mala. Eu tinha levado só uma mala pequena. Óbvio, né? Se você for pra China, já fica a dica, pelo amor de Deus, não vai inventar de querer levar uma bagaceira de coisa. Se você tiver algum amigo, leve alguma coisa brasileira, algum amigo chinês, algum amigo estrangeiro, leve uma tapioca da vida, uma coisa assim. Porque os chineses, eles não gostam muito de comida seca. Outra curiosidade, tá? Eles não gostam muito de comida seca, independente lá da região que você vai estar. Então, quando você leva uma pessoa estrangeira que tá morando na China, quando ela vê uma tapioca, ela fica maluca, porque a maioria das comidas chinesas são molhadas, né? Então, é muito sopa, é muito macarrão, é muito as carnes gordurosas e suculentas, muito óleo. E só um adendo mesmo. Mas, quando você pega ali até perdi o foco, velho. Onde é que eu estava, pessoal? Recapitulando, tá? Eu não tenho alguém para mandar editar esses vídeos e eu quero que ele fique o mais natural possível. Então, você vai ter esses pontos aí que vão acabar acontecendo no decorrer dessa nossa conversa. Mas, voltando ali, né? Quando você tá indo pra China, eu fui no mercado de Yu e comprei uma mala, que essa mala aqui, eu acho que seria uns 600 reais. Eu paguei, foi 80 ou 130 reais, um negócio assim. Cara, foi muito barato, perto da qualidade da mala. Minha irmã foi pra Roma, tá? Ela usou a mala, ela levou a mala e voltou, e a mala inteira. Pessoal, enfim, saindo da China, dentro da China mesmo, eu saí de Yu, andei lá em, pô, um monte de lugares, peguei muito voo na China, muita estabilidade também, isso é outra coisa interessante, não sei se é o vento ou o que que é, mas o avião dá um receio, né? E mesmo que a gente voe muito, você vai ver. Se você for, você vai entender o que eu tô te falando. E, pô, voltei pro Brasil, fiz conexão em São Paulo, de São Paulo pra Brasília, que é onde eu moro hoje. E beleza, chegou aqui, já usei para algumas viagens aqui dentro do Brasil. Depois, minha irmã, com essa viagem dela para Roma, é um negócio da parte da igreja ali que ela vai. E
Então foi um produto muito bom, de boa qualidade, por um valor legal. Só que aí você pensa, pô, uma mala vai ser R$ 100 ali. Mas e os outros custos? Às vezes o que faz chegar a 300 são os outros custos, entendeu? E o imposto ele é bem relevante. Então hoje, se você quer saber ali qual que é a média, João, eu vi aqui meus produtos, deu $20.000 de mala, certo? Você pode calcular 2 ou 3 vezes o custo, beleza? Então isso é muito importante. Por quê? Se você acha que você vai importar $20.000 de produto, você vai gastar mais uns 20.000, $25.000 de todo o processo, logística, desembaraço, impostos, verificação de qualidade, inspeção, enfim, várias outras coisas até chegar naquele seu armazém. Então, quando eu for te passar um orçamento, eu vou falar, ó, você vai gastar aqui $40.000. Dentro desses $40.000, vai ter isso, mas ó, você vai pagando e vai estar recebendo esse produto em tal data, em tal local. Aproximadamente é isso aqui. Valor em si você não terá surpresa. Data às vezes pode mudar assim, 5 dias a mais, 5 dias a menos, 10 dias a mais, 10 dias a menos, mas você vai sempre estar sendo atualizado. Então, isso é muito importante você ter consciência de que vai acontecer no processo de importação. Eu vou seguir aqui, senão vai demorar muito, tá? Tópico 5. Quando a gente fala de capital de giro, você às vezes tem uma empresa aí, você vende ali você fatura, né, aos seus 200, 500 mil reais ali por mês, às vezes até uma loja física ou um marketplace, enfim, algo assim, as pessoas elas esquecem do capital de giro. Então, quando você está falando de capital de giro, você tem que levar em consideração, principalmente para as vias marítimas, você tem que ter ali 3, 4 meses do seu giro. E o ideal é que você comece as suas importações para que todos os meses tenham produtos chegando. E aí você não vai ficar faltando estoque, você vai conseguir ter um giro legal, você consegue ter previsibilidade. Então, tanto é que existem operações hoje que praticamente 3, 4 containers por dia. Você vê que está aumentando o TikTok Shop, você vê que está aumentando a demanda de produtos com preços bons. Infelizmente, a nossa parte do Brasil financeira não é a melhor dos mundos, principalmente para compras em alto volume. João, mas eu tenho um colega que vende mochilas a R$ 3.000. Beleza, eu concordo, a gente sabe, eu tenho produtos, por exemplo, de importação que são R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, mas a realidade de volume do Brasil são produtos com valores baixos, entende? Então, quanto melhor o custo-benefício daquilo ali, é o que você vai conseguir um melhor resultado. E às vezes, hoje, eu te falo, o maior problema hoje do TikTok Shop é que os fornecedores cadastram os produtos e não conseguem suprir a demanda. Então chega 2, 3 pessoas que fazem live muito bem, esgotam aquele produto em 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana. E aí você fica, poxa, eu vendi tudo que eu tinha aqui em uma semana, e agora? Você vai ter que esperar mais 3 meses? Você não pensou que você precisa se organizar para isso? Então tenha isso em consideração, tá bom? O problema... Aí, ó, o maior problema ele realmente não é importar, é você ter caixa para esperar essa operação. Eu quis colocar essa frase aqui para você conseguir entender que não vá colocar toda a sua estrutura dependendo de um único container, beleza? Pense um pouquinho, faça um cálculo para que isso aconteça. João, não quero trazer 2 containers, 3 containers. Traz dividido, né? Então você faz ali uma importação de container compartilhado. Quase todos os dias a gente tem container saindo, então você vai conseguir encaixar essa parte do container compartilhado também, tá bom? Quanto que eu recomendo para você começar? Esse é um ponto bem importante, né? Porque assim, João, preciso de 50 mil para importar? Não, você consegue importar com menos, tá? Mas, contudo, todavia, entretanto, quando que é o momento assim ideal? Pô, pessoas que têm que importar, tem que importar. Se você hoje fatura, né, de 50 mil para cima na sua loja, no seu e-commerce, na sua estrutura, né, seja uma loja física ou até digital, sua venda em marketplaces, 50 mil reais você já consegue ver claramente a sua economia quando você vai importar. Então, cada vez mais, os seus distribuidores aqui do Brasil, então todo mundo que você comprava no Brás, os seus distribuidores mesmo, os seus atacadistas, eles vão estar tipulando. Então, você tem aqui, ó, eu tenho o fabricante, certo? Aí eu vou ter, depois do fabricante, eu vou ter o distribuidor, tá? O atacadista.
Eu vou ter a loja, né? E vou ter o cliente final. O fabricante tem que passar para o distribuidor para você, às vezes você para outra loja e aí chega no cliente final. Eles estão pulando essa galera aqui. Você que está dependendo, tá no meio disso daqui, você tá pegando um produto mais caro, você tá tendo dor de cabeça de margem, tá? Enquanto você não entende como você entra, por exemplo, na Shopee da vida e você vê um kit de panela por R$ 89,90, R$ 79,90. Tudo bem, são panelas ruins, beleza, mas, cara, tem lá 50 mil vendas daquele trem. Por quê? Porque são distribuidores que não tá querendo mais revender para você. Ele revende para você, mas ele descobriu que a grana dele tá em vender direto para o cliente final. Ele importa, pula você e vende direto. Então, você que está dependendo de comprar, quem tá normalmente aí, quem tá indo fazendo compra em Brás e coisas assim, tá percebendo que é muito difícil hoje você competir com o mercado digital, por exemplo. Você vai, pô, vou comprar uma bolsa, eu vou vender uma bolsa. Antes você vendia uma bolsa ali por 79, 59, né, esses produtinhos mais baratos, R$ 100. E você tá vendo que no TikTok Shop tem bolsas de 29, de 59, melhores do que você venderia. E aí você vai perdendo cliente, você vai entendendo que fica um pouco difícil, né? E outro lado, quando você faz uma importação, a gente consegue, por exemplo, fazer a sua marca, colocar a sua marca nos produtos. Então, eu já vou importar aqui bolsa, né? Bolsa, eu vou importar aqui sandália, vou importar produtos eletrônicos, fone de ouvido, camisa às vezes, né? Então, pô, a minha marca aqui. Cara, você consegue fazer isso aqui da sua marca e já trazer, entende? Você não precisa de ter uma distribuidora ou uma empresa aqui no Brasil que você vai pegar picado. Então, pô, cafeteira, João. Eu gosto de café e tal, queria ter uma cafeteira. Você consegue importar. Nossa, eu vejo tanta moto elétrica, João. É, cara, tem motos elétricas que vão custar ali os seus $800, que são vendidas aqui por R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 15.000. Então você consegue ter uma grande variedade de produtos, porque a China ela produz para o mundo inteiro e tem um ganho muito bom. Então, você vende, tem um faturamento de 50 mil para cima mensal, aqui embaixo tem um formulário para você preencher. Coloca ali suas informações, preenche com calma, é chato mesmo, mas é a única forma de você realmente conseguir se diferenciar. Você prefere continuar sendo capanga e capacho desses atacadistas, distribuidores que estão te pulando e vão continuar te pulando e você vai perder cada vez mais espaço no mercado. Então, infelizmente assim, mas o mercado ele é brutal e números não mentem, beleza? Preenche aqui embaixo do Google Forms. Quem quiser me acompanhar no Instagram também tem aqui, o LinkedIn também está aqui, tá certo? Então, João, mas eu tenho só 15 mil, quero importar. Tem como, nós podemos fazer, você pode preencher aí também, não tem problema. Mas quanto maior o seu faturamento, mais impacto você vai ter, tá? Se você já está faturando ali alguns milhões de reais por mês, de 500 mil para cima, chega a ser assim, ó, você vai falar, cara, eu fui burro de nunca ter feito isso. Eu fui um incapaz, um inconsequente de não ter feito isso. Então, importação, ela vale a pena. E, inclusive, para quem tem esse faturamento de 500 milhões, 3 milhões ali mensais, faz muito sentido ir lá para Canton Fair. Se você quiser ir também, a gente se organiza. Provavelmente em outubro agora nós estaremos indo, vou levar alguns clientes, alguns amigos, e nós podemos ir em outras edições, se organizar para isso, tá? E mesmo que você não vá comigo, vai com qualquer outro aí que você conseguir, tá? É importante você ter esse contato com a China, faz muita diferença no dia a dia do seu business, tá? Tópico 7 que eu coloquei aqui, pessoal, é o erro fatal, que a pessoa chega assim, poxa, eu consigo vender qual produto? Qual produto eu devo importar? E a pessoa ela não tem noção do que ela tem que importar, ela não olha o que está tendo volume, ela não olha o que tem saída e ela quer importar ou porque ela acha barato ou porque ela gosta. E, pô, legal você usar o seu gosto como guia. Seu gosto, ele é importante, tá? Mas você está falando de business. Você não pode colocar uma grana enorme em uma importação para chegar aqui e descobrir que aquele produto não tem mais venda, é um produto que morreu, entende? Importe produtos úteis. Isso faz muita diferença. Importe produtos com demandas. Quantas casas tem jogo de talher? Isso sempre vai vender. Quantas pessoas usam, quantos homens estão de cueca e agora me assistindo? Quantos homens estão de meia, com pijama? Mulheres
calcinha, sutiã, produtos de beleza às vezes, tá? Secador e chapinha e, enfim, uma série de outros produtos femininos que tem. É, o cara que vai vender joia, vai vender bijuteria, vai vender... João, consigo importar ouro? Consegue, você consegue. Não é o melhor do mundo, tá? Mas você consegue. Cara, você tem um mundo de oportunidades aí, não perca, tá? Não entre com, o que que eu vou importar? Vou importar qualquer coisa que estiver barato. Meu Deus, eu vi um casaco aqui de 10 renminbi, custa R$ 9 esse casaco, eu vou ficar rico. Cuidado com isso, tá? Se planeje, escolha bons produtos, vê o que tá tendo tendência, vê, por exemplo, o que que tá bombando aí para você poder escolher os produtos certos. Obviamente a gente sabe, a gente tem algumas informações a mais do mercado, porque, por exemplo, eu chego e a fábrica vai me falar, nós vendemos 100 mil unidades desse produto aqui semana passada. Tá tendo uma demanda absurda. Esse produto aqui tá estourando muito nos Estados Unidos. Provavelmente ele vai vender no Brasil também. Então, se atente a isso, tá? O que que realmente importa, tá bom, pessoal? Tópico 8 ali. Não é o preço mais barato, eu até separei. É você ter um fornecedor confiável, é você ter um produto validado e com demanda. Por favor, não faça a cagada de criar um monte de estoque inútil aí para você. E margem. O que importa no final não é só seu faturamento, é o dinheiro que sobra no seu bolso. Então, se você hoje está comprando de distribuidor, cara, você pode reduzir muito o seu custo. Se você está comprando de atacadista, você pode reduzir muito o seu custo. Se você hoje se vê ali apanhando os preços, cara, a China realmente ela vai te ajudar muito nesse ponto aí, tá joia? Então, até botei aqui, ó, que importar da China ela continua realmente sendo um dos melhores negócios, um dos melhores passos que você pode dar para o seu negócio realmente prosperar, ter mais estabilidade, ter mais lucro e você ter um pouco mais de paz, tá? Para não precisar ficar nessa guerra aí de preços. Eu tenho uma reunião agora 10h35, agora são 10h32, então eu vou precisar ir. E essa é uma das desvantagens, né? Agora são ter que entrar lá com a China. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.